Minha gente, boa noite, meu povo. Povo abençoado, maravilha, que coisa linda é poder contar com a sua audiência nesta segunda-feira, dia 7 de julho. Coisa boa, estou muito feliz. Eu sei que você também, aonde estiver agora, nos acompanhando, assistindo, ouvindo, enviando para mais alguém. No YouTube agora você pode fazer a sua parte aí, no nosso canal Olhe nos Meus Olhos, na TV Canal 25.1. Aonde é que você está agora? Já está transmitindo também para mais um amigo. Fica à vontade para você fazer da nossa programação sempre um espaço especial para que a nossa comunicação vá muito longe, recebendo aqui sempre os melhores convidados. Cada um tem uma contação de história diferente, não é? Cada um tem um testemunho diferente, cada um tem um tempo especial de vivência e experiências que eu faço questão de trazer para sentar junto com a gente e apresentar então essa história. Eu sou o Renatinho Soares, esse é o Olhe nos Meus Olhos, e no programa de hoje eu vou receber um querido que tem se destacado na política. Mas além ou antes dessa história política de sucesso que ele tem vivenciado, tem muito mais desde seu nascimento, a sua vida, a sua biografia. Olha, eu tentei sintetizar, minimizar aqui a biografia desse jovem senhor de 43 anos que está comigo aqui, e é extensa, hein, gente? Entre formações, entre abraço à responsabilidade hospitalar, abraço e atenção ao povo de Fortaleza, quando já foi presidente da Câmara Municipal da nossa capital. Eu estou recebendo hoje aqui com a salva de palmas da minha equipe, nada mais, nada menos, que o vereador Gardel Rolim. Seja bem-vindo, meu amigo, muito obrigado, boa noite. A sua biografia é muito grande, eu vou deixar para que esse tempo de televisão que a gente tem aqui, que você consiga contar a sua história biograficamente. Seja bem-vindo. Eu que agradeço o convite, Renatinho, um programa de alto nível, poder vir aqui, falar um pouco do nosso trabalho, contar um pouco da nossa história, o que a gente tem feito, procurado fazer por a nossa cidade, uma cidade que me acolheu, que me abraçou, que me deu tudo que eu tenho. E sou muito grato ao povo de Fortaleza por estar cumprindo meu terceiro mandato e poder colaborar com a melhoria de vida das pessoas. Muito bom. Olha, nós estamos ao vivo nesse momento e aqui tem essa câmera que eu olho nos olhos, tem essa que você vai olhar nos olhos aqui também, aquela grande ali também. Então não tem como fugir, nem tem como tentar esconder ou colocar alguma coisa assim, não. Não vai ficar nada nas entrelinhas, vai ser tudo olhando nos olhos, transparente, verdadeiro, e eu vou tirar de você histórias que talvez você não tenha contado em lugar nenhum ainda. Eu já quero começar com uma dessas perguntas que eu faço sempre aqui aos convidados que eu recebo. O Gardel é filho de quem e nasceu aonde? Olha, meu nome do meu pai é Maurício Rolim, da minha mãe Ildendes Rolim. Eu nasci no Rio Grande do Sul, os meus pais são do Parambu, mas o meu pai morou 20 anos em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Boa. Meu pai foi mais um cearense que migrou para o Sul para trabalhar. Meu pai foi galego, começou a vida vendendo de porta em porta, e eu nasci no Sul, nessa primeira viagem do meu pai, há 43 anos atrás. Tive essa oportunidade de Deus me levar também e morei muitos anos lá. Então meus pais tiveram essa temporada no Sul, nasci lá e comecei também lá trabalhando com meu pai, vendendo de porta em porta. Rapaz, quer dizer então que para quem não sabe o que é o galego, eu vou pedir só para o Pedro colocar um volumezinho mais aqui no meu fone, por favor, Pedrão. O Pedro é o meu assistente que tem lançado esse sinal maravilhoso aí na sua casa do outro lado com muita tecnologia e com muita graça. Eu vou fazer o seguinte, quem não sabe o que é o galego, talvez em outra capital do Brasil alguém esteja assistindo agora aqui, o galego é o mascate de São Paulo, né? Você sabe o que é mascate, Pedro? Aquele cara que fica porta a porta? É mascate mesmo, né? Aqui é o galego que sai vendendo. Isso. E lá o seu pai vendia, porta a porta. Exatamente. Aquele cara que entregava o espelho e ficava fazendo a cobrança, vez e meia levava uma canseira também de quem não pagava no período. Exatamente. Meu pai foi embora para o Rio Grande do Sul na década de 70 ainda, né? Meu pai tinha 18 anos, foi embora para lá e morou 20 anos. No Rio Grande do Sul, e fez isso a vida inteira, e quando voltou para o Ceará também fez isso aqui em Fortaleza, né? Então eu aos 12 anos de idade, Renatinho, tive a oportunidade de começar a acompanhar meu pai, normalmente nos finais de semana, porque durante a semana eu estudava, e meu pai, mesmo não tendo a oportunidade de ter estudado, nem meu pai nem minha mãe estudaram muito, mas meu pai tinha certeza de que a gente precisava estudar, né? Por ter essa vida difícil, ter saído do interior para o sul. Meu pai sabia que nós precisávamos estudar, tinha muita convicção nisso, eu e meus irmãos, e meu pai estimulava muito, e cobrava muito que a gente pudesse estudar. Então
nos finais de semana eu comecei a acompanhar meu pai, ainda aos 12 anos de idade, vendendo de porta em porta, né? Vendendo panela, espelho, toalha de banho, lençol, cobertor. Então, eu fiz isso no início da minha vida com muito orgulho. Muito bom. Eu fico aqui acompanhando, tentando buscar um pouco mais, indo aqui na rede de um lado do outro, e ao mesmo tempo pensando, rapaz, precisa ter muita coragem, né, para avançar vivendo as estações, porque, como já diz alguém, não foi no berço de ouro que o cara nasceu, né? Foi viver ali a problemática do dia a dia, acompanhando. Com 12 anos, você já estava sendo formado, o seu caráter, para se posicionar como um homem que viria a ser uma voz pública. Você tinha um pensamento já? Como é que era? Você achava que você podia contribuir com alguém sentando em uma cadeira e indo ao parlamento ali, sentando e despachando as coisas? Como é que era esse pensamento? Rapaz, Renatinho, assim, primeiro eu sou muito grato a Deus, né? Assim, eu acho que Deus... eu tenho certeza, Deus é muito generoso comigo, né? Essa história que eu contei rapidamente, de ter nascido no Sul, de ter começado a vida vendendo de porta em porta, passando dificuldades muitas, né? Imagine um casal de retirante, sai do interior do Ceará para ir morar no sul do país, num lugar frio, um lugar que àquela data ainda tinha muito preconceito com o nordestino. Então isso para mim tudo foi... Hoje eu olho para trás e vejo que foi uma escola que Deus estava me treinando e me capacitando para eu estar na posição que eu estou hoje, né? De ter chegado a presidir a Câmara Municipal de Fortaleza, que eu fiz com muita dedicação, porque tive muito orgulho, né? Mas isso para mim foi um momento de aprendizado muito grande, né? E eu sou o mais velho da minha casa, assim, dos meus irmãos, né? Então, desde muito cedo, meu pai também me ensinou a ter responsabilidades. Então, eu era... já desde novo, desde 12 anos, com 12, 13, 14, 15, 16 anos, eu era o principal provedor, assim, companheiro do meu pai nos negócios dele. Então, meu pai era o líder, meu pai mas eu era o principal assistente, né? Era o principal assessor. Então, assim, eu aprendi muito cedo a ir ao banco, resolver coisas do comércio dele, enfim. Então, eu tive muito, né, muito cedo, que assumi uma responsabilidade. Quando viemos embora para cá, eu aos 16 anos, voltamos, né, para o Ceará, para Fortaleza, eu dividia com meu pai a responsabilidade do comércio da casa, né? Eu dividia a responsabilidade, inclusive, com meus irmãos. Então, isso para mim tudo foi uma escola, né? E aí, desde muito cedo, eu obviamente tinha meu tempo para me divertir, mas o meu tempo era dividido na sua imensa maioria entre o trabalho e o estudo. Muito bom. Né? Então, você não tinha muito tempo para me divertir, para brincar, para passear, né? Assim, o meu tempo era dividido nisso. Tive a oportunidade de fazer faculdade em Fortaleza. Sim, estou vendo aqui que a biografia vai falar que você é fisioterapeuta. Sou fisioterapeuta, fiz faculdade de História também, não concluí. Por um tempo eu fiz 2 faculdades, então eu saía de uma, passava a manhã e a tarde em uma faculdade e à noite ia para outra. Então no final de semana eu tinha que trabalhar. A fisioterapia chegou primeira? De primeira ordem foi a fisioterapia? Chegou primeiro, né? Chegou primeiro. Você pensava em fazer fisioterapia para se tornar o cara que ia tomar conta do seu pai, tirando as dores do dia a dia da caminhada? Na verdade, foi muito mais um plano de Deus do que meu, né? Assim, eu confesso a você que estava perto de fazer o vestibular, Renato, e eu passei um dia numa avenida de Fortaleza e vi um outdoor, fisioterapia e tal, e eu me interessei por aquilo. Estudei um pouco rapidamente, não tinha o Google como a gente tem hoje, que tem informação à mão de forma rápida. E aí eu descobri que aquilo poderia ser uma profissão que me cativasse. Muito bom. Né? E foi assim, né? Eu entrei na faculdade de fisioterapia e me apaixonei completamente por saúde pública. Né? Depois eu trabalhei muito tempo em hospital. E é a grande paixão da minha vida, assim, profissionalmente, né, de tudo que eu fiz. Inclusive hoje na Câmara Municipal, eu foco o meu trabalho em saúde pública, porque acho que o cidadão, né, ele precisa ter dignidade na hora de buscar um recurso para a sua saúde. E acho que quem trabalha no setor público, ele precisa cuidar da saúde com muito carinho, porque as pessoas normalmente quando procuram um serviço de saúde já procuram porque estão fragilizadas, né? Ninguém vai a um hospital passear. O cara vai a um hospital porque ele está precisando, porque ele está sentindo alguma coisa, porque tem uma dor, tem uma angústia, está num momento difícil da vida, então ele procura um hospital. E estou falando de hospital porque onde eu trabalhei muito tempo,
Então, ser bem acolhido, você ter um atendimento digno, você acolher as pessoas, eu acho que faz parte de algo que é uma coisa da humanidade, né? A gente precisa ter empatia nesses momentos. E me apaixonei completamente por saúde pública na faculdade. E eu, Renatinho, aí também, assim, de novo, né, dizer que Deus é muito generoso comigo. Sim. Meu pai tem 15 irmãos e a minha mãe tem 5, né? Então são 20 tios e tenho mais de uma centena de primos. Eu fui o primeiro de todo esse grupo a entrar numa faculdade. Que lindo, cara. Assim, então isso para mim tem um peso muito grande e valorizei muito isso, né? Eu fiz fisioterapia, depois me pós-graduei em gestão hospitalar, em auditoria e trilhei por esse caminho. Trabalhei numa grande empresa, né, numa organização social de saúde, a maior do Nordeste do Brasil. Aprendi muito. Trabalhei em hospital, dei plantão, atendi em emergências. Você era um cara apaixonado pela saúde de verdade, porque eu vou te dizer algo olhando nos seus olhos aqui e dizendo para nossa audiência agora onde você estiver. É o vereador de Fortaleza que está comigo hoje batendo esse papo, Gardel Rolim. Eu estou muito feliz em receber. Já tinha feito um convite em um tempo e agenda muito corrida, porque eu tenho certeza que por trás do homem ou da mulher que senta aqui junto com a gente para bater um papo tem uma história de superação, uma história de transformação, história de vivência, de mudança radical também. E o Gardel está aqui falando. E eu falo sobre essa paixão toda. Era um lugar, a saúde, a atenção médica, é um lugar bastante necessário e urgente, mas pouco envolvente. Porque, de fato, como você falou, o cara só vai à urgência médica ou buscar uma atenção quando ele está ali percebendo que agora quem pode fazer é o médico. Então você ia e se dedicava, cada vez ia avançando mais. Essa empatia, esse amor, essa valorização por pessoas foi dentro do dia a dia do hospital. Né? Tem gente que não quer de jeito nenhum, tem pessoas que não suporta ver alguém com a perna quebrada, um sangue, alguma coisa. Tem muita dor. E tem outros que não valorizam nada, que vive a vida olhando só para si mesmo, e aí eu vou fazer qualquer coisa, eu vou tocar minha vida em outro lugar, e você foi para dentro do hospital. Parabéns, meu amigo. Viu? Isso, assim, de novo, eu me apaixonei, né? Entrei na faculdade, quando eu fui a primeira vez a um hospital, vestido de branco, né? Jaleco, depois a gente descobre que só quem anda de jaleco de branco são os estudantes, né? Que o profissional mesmo não anda de branco no seu dia a dia. Mas assim, aquilo me cativou meu coração, sabe? E acho que essa história que eu acabei de contar, de um início de vida difícil e tudo, que a gente fala rapidamente aqui, mas tem muitas histórias, né? Imagine o período que nós moramos. Nesse período nós moramos também no Parambu, né? A dificuldade de meu pai ter um caminhão quebrar e aquela fonte de nosso meio de vida que era aquele caminhão passar dias a fio quebrado. Enfim, tem várias histórias dessa natureza, né? Então, assim, quando eu tive a oportunidade de fazer uma faculdade, de morar na cidade grande, eu acho que eu vi aquilo, além de me apaixonar pela saúde, eu vi aquilo como uma grande oportunidade, né? Eu já gostava de política, eu comecei a gostar de política também ainda na minha adolescência, muito jovem, mesmo sem ter ninguém na minha família político, né? Nem meus pais, nem avós, nem bisavós, ninguém da minha ascendência inteira foi candidato ou tinha relação, convívio com política. Eu comecei a gostar porque eu também vi na política uma oportunidade para a gente mudar as coisas, para a gente transformar a realidade, para a gente dar uma condição de vida melhor às pessoas. Você tem lembrança de alguma dessas histórias que você poderia contar aqui? Que você percebeu que a política era importante quando alguém teve uma necessidade, uma urgência, e você ou no interior do estado, lá em Parambu, ou aqui disse, vamos procurar o vereador? Porque na maioria das vezes é assim. Tem algumas histórias, sabe, Renato? Tem uma, que aí eu acho que essa é o start, assim, dessa concepção de mundo que eu tive. Eu falei rapidamente, meu pai morou 20 anos no Rio Grande do Sul. Nesse período, nós passamos 2 anos no Ceará. Eu vim garoto e em uma tentativa de retorno que acabou sendo frustrada, meu pai teve que voltar para o Rio Grande do Sul. Mas nós moramos 2 anos aqui. E quando nós retornamos para o Rio Grande do Sul, tem uma cena que é muito forte. Eu até me emociono quando me lembro. Eu devia ter uns 6 anos de idade. E nós fomos de ônibus, eu, a minha mãe, meu pai e o meu irmão, que é 5 anos mais novo, então ele era um bebê de colo. Quando nós chegamos em São Paulo, nós tivemos que trocar de ônibus, né? Trocar de ônibus. E o ônibus que a gente ia de São Paulo para Porto Alegre, ele não cabia a nossa bagagem. E meu pai teve que ficar na rodoviária do Tietê. Então, primeiro as lembranças que eu tenho do Parambu, né?
chegando na rodoviária do Tietê. Então, assim, para um menino que sai do Parambu é um choque. Hoje talvez não, porque os meninos têm internet, vê tudo rápido. Passeou sem ter ido, né? Mas naquele tempo, eu cheguei na rodoviária do Tietê, eu nunca tinha visto tanta gente junta, né? E é um universo. Um cheiro forte do rio, muito ônibus, assim, gente do mundo, do Brasil inteiro, passando, desembarcando, embarcando. Então, para mim, aquilo, eu tomei um susto. E o susto maior quando eu descobri que meu pai ia ficar com a bagagem, só ia no dia seguinte, que eu ia continuar ali, só eu e a minha mãe. Então, isso para mim foi muito forte, né? É como se eu estivesse saindo naquela viagem, para mim, é de fato assim uma virada de chave, que é como eu estivesse saindo ali do meio dos meus avós, dos meus primos, do interior do Ceará, né, de um vilarejo pequeno que era ainda o do meu avô, que a gente brincava à noite. Sim. Né, a luz da lua e partir para um mundo, embora tivesse nascido lá, mas essa lembrança de antes dos 5 anos eu não tenho. Eu me recordo bem deste retorno e dessa cena. E aí isso foi muito forte. E lá na frente, aos 15, 16 anos de idade, 14 anos de idade, eu estudando, eu descobri que a política era o caminho para a gente mexer. Era talvez ali a ferramenta que tinha para a gente mexer na realidade muito das vidas, né? Foi ali que eu descobri o seguinte: olha, se a gente tiver uma boa política, famílias não vão precisar sair do Parambu, né, para fora do Ceará ou para o sul do país. As pessoas podem viver no Parambu se a gente tiver ferramentas, se a gente tiver condições. Deu um estalo na sua cabeça. Isso deu um estalo na minha cabeça. Eu até costumo dizer que nesta época o Ciro Gomes era governador do Ceará e deixou o governo para virar ministro da economia, né, 90 e pouco. E aí essa época, assim, Renatinho, para quem era cearense e morava fora do Ceará, o Ciro passou a ser assim uma pessoa inspiradora naquela data, né? Assim, porque imagine um cidadão cearense jovem, carismático, assumir a economia do Brasil, sair para vencer. Depois de ter deixado o governo do Ceará com uma popularidade extraordinária à época. Então a gente lá no sul, a gente quando via o Ciro, a gente vibrava, porque a gente olhava e dizia assim: olha, ali tem um irmão nosso, né, que está fazendo história no Brasil. Então aquilo também me inspirou muito nessa história da política. Que forte. Sabe, assim, isso me inspirou. Isso, olha, deu robustez naquilo que você estava acreditando. Exatamente. Eu digo, olha, é possível fazer alguma coisa, né? Assim, é possível a gente, através da política, a gente mudar a realidade. Isso foi amadurecendo e foi crescendo. Quando eu entro na faculdade, que é essa história também que eu acabei de relatar, que eu me apaixonei pela saúde, vem de novo esse sentimento forte de dizer, olha, a gente pode trabalhar aqui no hospital, a gente vai dar o melhor que a gente tem, a gente vai fazer o máximo, mas a gente precisa de uma decisão política, que é eles, são os políticos que colocam recursos, são os políticos que definem se um hospital vai ter mais leito ou menos leito, se vai ter mais recurso ou menos recurso. A gente está precisando de pessoal aqui, são os políticos que definem se contrata mais gente ou se não contrata gente, se o medicamento e o material médico vai chegar aqui, é uma decisão política. Então, eu comecei a fazer essa conexão e isso foi tomando conta do meu ser, né? Dentro do universo acadêmico, você discutia com a turma lá dizendo, eu posso, nós vamos. Era esse pensamento. Exatamente. Então eu acho que eu tive aí 2 momentos que abriram meus olhos para a política, né? Primeiro esse que eu lhe contei, morando fora do Ceará, com certo preconceito, e a gente vê a partir de símbolos, né? De personagens como o Ciro e outros. Olha, é possível a gente mudar a realidade através da política. Então aquilo me despertou para a política e depois, num segundo momento, já na saúde pública, a gente dizendo, olha, é necessário a gente ter uma participação na política. Eu não posso ficar de braço cruzado. Eu não posso ficar de braço cruzado porque eu posso atuar aqui, eu posso ser o melhor profissional de saúde. Você não teve medo, nesse hospital? De ir para esse lugar e essa paixão violenta de te levar a cuidar de pessoas, porque é o desconhecido. Renato, eu brinco com a minha equipe, né? Tá aqui o Lucas, está nos acompanhando aqui. Mandar um abraço pro Lucas aqui, um querido. Eu brinco com a minha equipe, sabe? E que eu digo isso em tom de brincadeira, mas tem um fundo de verdade. Eu não tenho medo de nada.
certo? Legal, Assim, muito isso é uma bom. coisa que não Muito me... bom. Que não me... Assim, medo, não tenho medo. Você topa. Eu topo, né, não tenho medo, Tá. né, de nada, porque eu não sei se é por essa história que eu te disse, de onde eu vim, Amigo, por que eu já passei, eu já estou num lugar que Deus já me deu muito mais do que um dia eu sonhei, certo? Assim, Tá. e graças a Deus eu tenho uma família linda, eu conquistei um bocado Muito de bom. coisa, tenho uma família saudável, tenho meus pais comigo. Então, assim, eu sou alguém feliz, Grato. certo? Grato, alguém que deve muito à Fortaleza, inclusive, né? Eu tenho uma necessidade de fazer a declaração de amor à Fortaleza, porque eu estou contando aqui e aí, rapidamente você percebe como a cidade de Fortaleza é importante para mim. Sim. Né? Porque embora tenha vindo do interior, embora tenha nascido no sul do país, tenha morado lá, mas foi aqui que eu fiz uma faculdade, foi aqui que eu me apaixonei por saúde pública, por a política, foi aqui que eu casei, foi aqui que meus filhos nasceram, foi aqui que eu constituí. Eu posso dizer isso para você, é o seguinte, amigo, é uma predileção, uma escolha. Deus escolheu você porque no meio do ambiente acadêmico, a turma no lugar da formação, tem muita festança, tem o estudo, claro, mas tem uma turma que aí está sonhando com muita coisa, tem uns jovens que começam num curso e aí muda para o outro porque não se achou, não se encontrou, e você estava pensando em política nesse período ali. É verdade. Né? Foi, verdade. acredito que Deus entendendo a necessidade das pessoas, e a Bíblia vai dizer que toda autoridade é constituída por Deus. Então, nós precisamos entender isso. Não foi à toa que você chegou lá. Não foi. Não é porque você estava estudando muito ou querendo. Não, foi porque Deus escolheu. Né? Aí tem uma diferença muito grande, eu posso dizer isso aqui. Quantos já tentaram e não foram eleitos? Não é? Quantos já fizeram de tudo e não foram? Não é porque vai ter que parar. Pode ser uma outra hora, um momento. Isso é normal, mas você foi escolhido para desenvolver essa missão. Eu creio isso. E voltando assim, para dar um exemplo, essa brincadeira que eu faço com a minha equipe, dizendo que eu não tenho medo. Você perguntou se eu não tive medo. Eu disse, olha, em 2016, Renato, eu era diretor da maior organização de saúde do Nordeste. Então, profissionalmente, eu estava num lugar de muita visibilidade, aprendendo muito, dirigindo um contrato grande, liderando muitas pessoas. Eu estava... Era o que todo gestor queria. Profissionalmente, eu estava bem posicionado, né? Assim, gostando de política, mas não fazendo política partidária, gostando, acompanhando, mas distante dessa política partidária. Profissionalmente eu estava muito bem. Até que eu recebi um estímulo, né, de um político, né, o prefeito Roberto Cláudio à época, estimulou que eu fosse candidato. E eu fui orar e Deus confirmou que era para eu ser candidato. Aí tem toda a diferença, né? Você foi orar, gostei. Eu fui orar, eu conversei com a minha esposa. Muito bom, outro ponto, conversa com a esposa, porque fui se a esposa não aprova... Fui conversar com a esposa, e eu tinha até um receio, Renato, assim, porque a minha esposa vem de uma família mais política, né? O avô dela foi vereador várias vezes, os dois avós, né? E o pai dela tinha tentado ser uma candidatura várias vezes e nunca tinha sido eleito. E aí, quando eu comecei a discutir isso em casa, eu tive um receio. Como é que a esposa vai receber isso, né? Talvez fosse um trauma para ela. Porque Nossa, meu pai tentou várias vezes. Frustração. E aí, não sei o que, agora arrumei um marido que vai tentar de novo. Eu via o sofrimento da minha mãe, não é? Negócio de doido isso. Mas aí, quando as coisas são de Deus, né? Deus vai confirmando e Deus vai colocando no coração das pessoas. E eu sou muito grato, assim, a ela, né? Porque... de pronto ela me apoiou, sabe, Renato? Sim, se é isso, papel da mulher. Vamos orar, e Deus confirmou, e eu fui dialogando com ela, até que chegou um dia, e aí, para responder a pergunta ainda de que se eu tenho medo ou não, sim, chegou um dia que eu descobri, né, consultei um advogado e tal, eu descobri que eu precisava pedir demissão desse emprego, né, 6 meses antes da eleição para ser candidato, ou seja, eu precisava pedir demissão em março, para ser candidato em outubro, né? E obviamente eu vivia do meu salário. E aí eu voltei para casa assim apreensivo, né? Eu disse, olha, ela tá me apoiando na ideia e tudo, mas e agora? Eu vou chegar em casa e vou dizer para ela que eu preciso me ausentar, pedir demissão, né? De um bom salário, né? Um salário confortável para minha família.
E aí, mas eu estava convicto daquilo, né? E não tive o menor medo. Cheguei em casa e disse, olha, eu descobri hoje, conversando com o advogado, assim, aqui eu vou ter que pedir demissão. E eu trocar essa minha estabilidade. Vou trocar essa minha estabilidade, isso tudo. Vou sair do emprego agora em março. Vou ser candidato em outubro. E se eu for eleito, eu retomo... Eu volto a ter um salário em janeiro do ano que vem, ou seja, aí é quase um ano, né? A mulher disse o que na hora? E aí, de novo, uma confirmação de Deus. Ela disse, nós vamos fazer. Essa mulher é valente. Deus vai cuidar de Muito tudo, bom. Vai dar tudo certo. Obviamente, eu sempre fui muito zeloso e cuidadoso, eu tinha algumas economias. Eu disse, Deus vai cuidar de tudo e vai dar tudo certo. E eu disse a ela, olha, você fique tranquila também que eu não vou ficar devendo nada, eu vou ser candidato, não vou... Né, o que o partido ajudar, o que chegar na minha mão. Eu não vou fazer doideira, não. Vou fazer loucura, não vou fazer loucura. Mas, enfim, eu conto isso porque, obviamente, teve um passo de coragem, de fé, de não temer, né? Que eu podia ter dito assim, puxa vida, eu vou abrir mão de um bom salário, carreira profissional Sim. Crescendo. Exponencialidade. Você estava dentro do lugar da gestão, passaria aí, ia ser modelo e tal, para todo o Brasil. Para tentar ser vereador numa disputa onde 1.200 pessoas são candidatas para eleger 40 e poucos. Então, assim, onde centenas de pessoas já tinham tentado várias e várias vezes e não tinham conseguido. Então, isso para mim foi um passo de fé, um passo de coragem, mas é um pouco que define isso da minha vida também, né? Assim, fui lá, pedi demissão, né? Valente, corajoso, aguerrido. O presidente à época, né? O meu chefe imediato disse, rapaz, você tem certeza? Você não tá doido, não? Que você quer fazer isso? Você tá tão bem aqui, que você tá crescendo, profissionalmente ele precisa de você. Aí eu fiz, depois deixou ele fazer um pedido. Ele disse, claro, se eu não for eleito, me recontrate aqui em novembro, dezembro. Claro, você tem as portas abertas aqui e tudo. Né? Mas eu fiz isso, né? E obviamente não me arrependo. Foi um passo de coragem. O que você está dizendo agora, eu vou colocar uma vírgula no que você está falando, olhando para a nossa audiência aqui, aonde você estiver acompanhando o nosso programa. Esse é o Olhe nos Meus Olhos. Eu estou aqui com o vereador de Fortaleza, Gardel Rolim, que em mais uma missão vencedora, não é? Caminha agora já para... já é o terceiro mandato ele executa o legado, o chamamento para ser vereador de Fortaleza, está como vereador e tem trabalhado muito. Eu estou chamando você que ligou a TV agora, sintonizou agora, está ouvindo a gente, assistindo onde você estiver, e aí eu estou querendo te dar um spoiler, não, estou querendo despertar você. Esse cara aqui é vereador de Fortaleza, fez algo que talvez você na sua área de trabalho, no seu negócio, na sua área de atividade, vez e meia fique recatado, com medo, ou então na timidez. Precisa de vez e meia, ou de vez em quando, ou alguma vez, você dá um salto assim, acreditando que Deus vai colocar esse paraquedas para te proteger e que vai ser a mudança, a virada da chave, saindo você de uma estação para outra. Eu queria que você agora, mais do que você já despertou, dissesse para esse cabra que está em casa assistindo com a mulher, imagine ele agora em casa assistindo com a mulher dizendo, era para você ter tentado, meu filho, faça um negócio, abra a loja, faça isso, invista. Tem uma coisa, e vez e meia para no caminho. Tem algo que é fundamental para isso, sabe? Assim, eu não sou melhor do que ninguém, não sou santo, talvez não seja nem exemplo nesse aspecto, mas teve uma coisa que tem algo aí nessa história que é um diferencial muito grande, inclusive para você que está aqui nos acompanhando, que tem vontade, que quer fazer um negócio, que quer empreender, que quer abraçar um projeto, que foi a palavra de Deus. Muito bom. Né? Assim, eu falei rapidamente que eu fui orar, e quando eu orava, eu colocava para o Senhor, disse, olha, meu Deus, assim, o que é que o Senhor quer que eu faça da minha vida? Eu vou deixar esse meu emprego para ser candidato, é isso que o Senhor quer, é isso E Deus falou comigo, eu ouvi audivelmente Deus dizendo que aonde eu fosse com o intuito de servir, Deus abençoava. Rapaz, então, quando eu ouvi isso, eu tomei aquela palavra como um incentivo, um estímulo, né, de Deus para que eu fizesse aquilo. Obviamente, tinha uns recados também nessa frase, né? Em outras palavras, Deus estava dizendo assim, olha, se você for com o intuito de servir, eu abençoo, você vai, tudo. Né? Então, assim, aonde você for com o intuito de servir, eu estou lá. Então, eu entendi que aquilo era o meu propósito de vida. E costumo dizer às pessoas que conversam comigo, ser vereador de Fortaleza não é uma tarefa fácil, né? Assim, para quem tem responsabilidade como eu pretendo ter,
buscar fazer as coisas corretas. Não é uma responsabilidade simples, não é uma tarefa fácil de fazer. Amigo, eu digo que é muita exposição, ok? Você se entrega toda hora, fazendo muita 100%, cobrança. o povo diz que você não faz. É difícil, é complicado. É um lugar que o cara tem que estar direcionado de verdade para ir ali. Porque senão vai cair no zero de lembrança, ninguém vai lembrar de você, você não vai deixar legado nem história. E aí vai ser de um mandato só, não vai conseguir avançar se você tiver mal intencionado. Mas na direção... Mas eu digo isso, Renato, porque assim, mesmo com todas as dificuldades, com a cobrança, com a responsabilidade, eu me sinto muito bem fazendo o que eu faço, me sinto muito à vontade. É assim, quando a gente consegue, Renato, levar uma creche, levar um pavimento, muito bom. Quando a gente consegue ajudar um grupo de pessoas, eu me sinto, eu sinto que eu estou dentro do propósito de Deus para mim. Então, assim, obviamente, quando eu digo que tive a coragem de pedir demissão, é porque eu estava sob uma palavra de Deus e estava buscando o propósito de vida ao qual Deus tinha para mim. Então, assim, isso para mim é muito forte. Muito bom. Né? Então, assim, quando você tem um empreendimento, você quer botar um negócio, ou você quer fazer alguma coisa que você tem convicção que aquilo está dentro da vontade de Deus, você não, o medo não lhe abate, você não tem dúvida, né? A sua esposa ou seus companheiros, os seus amigos, a sua equipe, ela entra com você, ela abraça a sua ideia. Né? Eu acho que o diferencial é você estar sob essa orientação divina. Né? Assim, olha, eu vou fazer isso aqui porque eu sei que o que eu estou fazendo é da vontade de Deus e eu estou debaixo do seu propósito. Rapaz, receber aqui o Gardel, vereador de Fortaleza, é algo que faz muito sentido para a nossa noite de hoje aqui. Sabe por quê? Na maioria das vezes, o povo está tão cansado com o tom político. A turma fala, eu não quero ser político, política é assim, só tem isso. Mas tem gente de bom caráter, de boa índole, que tem um coração para fazer, tem empatia, respeito pelas pessoas e vai lá e faz. Teve um pensador, eu acredito que essa frase seja de Platão, que vai dizer que não tem problema nenhum quando o cara não gosta de política. Mas um dia, você será governado por quem gosta. Então era muito bom que os homens direcionados por Deus estivessem nesse lugar público para concorrer, para trabalhar, para lutar pelos ideais do povo, sendo sabedor de que Deus não precisa de ninguém, porque Deus é absoluto, mas o povo precisa do povo. O ser humano precisa de outro ser humano. Então eu estou querendo dizer para você o seguinte, que se coloque à vontade de Deus para viver o que Deus tem. Esse modelo que nós escolhemos, eu digo nós porque foi a humanidade escolheu ser governada e ser organizada, a administração pública desse formato, né? Não foi eu que escolhi ser do jeito que é, mas foi a humanidade escolheu, né? Então, é o contrato social, né, de Rousseau, assim, ele escreveu isso. O contrato social, o que é o contrato social? É as relações, é você ter regras, ter o poder público, o privado, enfim, foi se estabelecido assim. Não tem outro caminho, e o que você falou está correto, não tem outro caminho para a gente influenciar na política pública que não seja a política. Verdade. Né? Nós podemos até fazer, a igreja influencia a sociedade demais, as empresas privadas influenciam, os meios de comunicação influenciam, mas quem define aonde vai ter uma creche, aonde vai ter uma escola, onde é que o hospital vai funcionar, é na política. Perfeitamente. O gestor público está aí. O gestor público que faz isso. Então, quanto mais o cidadão de bem se envolve, pesquisa, escolhe em quem votar, procura conhecer a pessoa que ele está votando, quanto mais a gente exercer a política, e aí quando eu falo exercer a política, eu não estou nem falando só de quem se lança candidato, mas exercer a política é você pesquisar, você entender, você saber quem são as pessoas, procure saber o histórico, procure saber o passado, o que esse cara já fez, o que não fez, né, assim, como é a vida dele no privado, como é que ele se comporta. Eu sei que muitas vezes é difícil, porque a gente está vivendo hoje a geração da rede social e às vezes o que se expõe na rede social não é o que é o vivido de fato. Muito bom, né? Também, gostei. Mas você procura saber, acho que quanto mais você procurar saber e escolher alguém que lhe represente, muito bom. Né? Rapaz, eu vou escolher um cidadão de bem, que tem uma bandeira, que sabe o que está falando, sabe o que está dizendo, né? Assim, que vai fazer alguma coisa na Câmara, ou na Assembleia, ou na Prefeitura de Fortaleza. Hoje eu tive uma conversa com
com a vice-prefeita, né, que também é da área da saúde. Eu acompanhei a rede social. Médica, aqui. Pois é, e nós conversamos muito sobre saúde pública, que é a minha paixão e eu gosto muito. Isso, olha, metade, 70% dos meus projetos, todos são voltados à saúde. Renato, eu fui o vereador que mais destinei recurso no orçamento das emendas, né, de vereador para a saúde pública, né? Porque eu entendo a necessidade da gente ter mais recurso, da gente abrir novos serviços, da Você gente sentou atender. com ela e falou sobre toda essa história Falamos um pouco, tá. né? Falamos um pouco, ela conhece um pouco. Sim, na verdade, claro, acompanhou o seu trabalho. Acabei de relatar aqui, falar muito da minha esposa. A minha esposa é lá da cidade dela, né? Do Tauá. Então tem uma relação familiar entre as famílias delas, a gente se conhece um pouco. Então, saúde pública é isso. Então, assim, quando eu falo muito de saúde, que a gente precisa defender os profissionais, defender novos muito investimentos, bom. A gente tá fazendo esse debate porque as pessoas precisam saber que tem alguém fazendo isso. Assim, a gente não consegue resolver tudo da noite para o dia. Claro. Infelizmente, a máquina pública é muito burocrática. No Brasil, a gente ainda tem muito problema no funcionamento dos equipamentos públicos. É difícil coordenar isso, e eu sei porque eu atuei nessa área de perto, sei a dificuldade que a gente tem, mas a gente precisa de pessoas que tenham esse olhar, que tenham essa dinâmica, que defendam isso, né? E é por isso que eu estou muito feliz no terceiro mandato, né, fazendo esse debate. Eu vou pedir que você aguarde só um minutinho, eu vou chamar aqui o meu amigo Pedro, que vai trazer agora a loja que eu indico e que eu falo para todo mundo, que é a Visão Veículos. Quando você vai comprar o seu carro, tem um VT que vai ficar aguardando só o sinal para liberar, mas eu vou lhe sabatinar porque esse papo tá muito legal. 3 mandatos aí, eu quero que você diga daqui a pouco para mim, logo depois dessa propaganda que eu vou fazer, o que foi de fato na gestão, no seu primeiro momento, não é? Depois aí o segundo mandato e agora, o que é que tem pautado na sua cabeça que você vê que faz sentido para Fortaleza, que foi projeto de lei que você apresentou, ou então foi projeto de indicação que você também levou a casa ali. O que é que você cooperou de verdade? Porque a minha audiência quer saber, porque além de um papo legal, de um papo bom, quero saber se o vereador fez ou não fez. Vamos lá, atenção, hein, gente? Olha aqui nos meus olhos. Se você está pensando em comprar um carro, você não pode comprar em qualquer lugar, porque senão o dinheirinho que você tem vai para o brejo. O bem que você tem, que é um carro aí, que você quer dar de entrada, também se você não for no lugar certo ou sério, corre o risco de depreciarem o valor do seu carro. Na linguagem popular, matar, derrubar o preço do carro. Quando você chega lá, você não quer mais nem fazer o negócio, porque a turma agora colocou no zero já o carro, dizendo, não, o valor é muito pouco, e a entrada se perde. Então, se você quer ter as melhores taxas, os melhores bancos, assessoria, a atenção de uma família cristã, Visão Veículos é o lugar que você vai comprar o seu carro. Eu indico e quero estar ali amanhã para atender você. Eu vou fazer uma visita amanhã lá ao Fábio e a toda a equipe, mandar um abraço aos meninos aqui, mas eu tenho algo especial nesse VT para dizer e tem uma promoção também. Solta aí, meu amigo Pedrão, porque eu volto já logo depois do vídeo aqui. Fica aí. Você está procurando um seminovo com preço justo e qualidade? Então precisa conhecer a nossa loja. Aqui não vendemos apenas carros, entregamos confiança, respeito e acolhimento, porque nossa missão vai muito além do comércio. Nossos carros são revisados e preparados com a segurança e a confiança que você precisa. E tem mais! Temos uma variedade incrível de veículos, do popular ao exclusivo, com preços que cabem no seu bolso. Venha viver essa experiência. Aqui seu sonho é tratado com seriedade e muito respeito. Somos uma empresa que seguimos princípios e valores. Cremos que servir bem é uma forma de honrar a Deus. Por isso, cada cliente é tratado com transparência e integridade. Passe aqui na loja ou fale com a gente pelas redes sociais. Temos ofertas imperdíveis esperando por você. Para você que é ouvinte do Olho dos Meus Olhos de Renatinho Soares, preparamos uma bonificação especial. Entre em contato agora mesmo. Maravilha, eu estou de volta com você e estou indicando Visão Veículo é o lugar certo para você comprar o seu carro. Não adianta não. Eu já disse para um montão de amigos que eu tenho,
Porque alguém chegou para mim dizendo, eu fui numa loja bem ali atrás de comprar um carro, cheguei lá e não consegui. Os melhores bancos, as melhores taxas, tudo. O telefone está aqui para você ligar hoje, agora, marcando. Manda mensagem. A equipe está preparada, vai te atender. Eu tô te dizendo, eu vou fazer o teste aqui agora. Ó. Vou chamar aqui, quer ver? Ver quem vai atender, acho que vai ser o Renatão. Deixa eu ver aqui agora. O telefone, 1h10 da noite, o povo tá lá, tá? E não é robô não, viu, gente? Não é o boot automático que vai te responder, não. Você pode fazer o teste aí agora dizendo o seguinte, eu quero saber se tem um carro especial para mim e como é a condição. Condição para você. Disse que é meu ouvinte, meu telespectador, participa comigo do programa, assistiu, viu um recorte em algum lugar, você vai ter tanque cheio na hora que você chegar para comprar o seu carro lá. Ou zero, ou seminovo, nacional, importado. O que você precisa tem um lugar para encontrar. 99215-2079, Visão Veículos. 99215-2079. Anota aí, o telefone está aqui, ó. 99215-2079. Manda mensagem, faz o teste e vê como é do jeito que eu estou dizendo. Vambora, minha gente. Volta aqui. Vereador de Fortaleza, Gardel Rolim, já foi presidente da Câmara Municipal. Desde 2017, vive a vida à disposição do povo de Fortaleza, contratado para servir o povo de Fortaleza. Essa é a missão do vereador, por mais que tenha sido eleito. Mas depois que ele é eleito, ele assume o compromisso, até no seu juramento, de ser fiel àquilo que está sendo proposto. De 2017 para cá, tem algum projeto, algum trabalho? Gardel fez alguma coisa na política? Algumas coisas, né? Assim, que eu tenho muito orgulho, inclusive. Conseguimos alocar recurso e definir locais, pelo menos para 3 creches importantes para a periferia da cidade, escolas de tempo integral. Eu fui o vereador, como eu já falei rapidamente aqui, que eu coloquei mais recurso para a saúde pública da história da Câmara. E isso, nós conseguimos ver na prática o que é que isso significa, Renato. Por exemplo, quando eu tive um projeto de indicação atendido para a reorganização dos NASFs, que é colocar fisioterapeuta, psicólogo, assistente social nos postos de saúde para atender a população. Quando nós conseguimos, por exemplo, e eu fui o relator da lei, foi quem briguei para a gente dar o piso nacional dos agentes comunitários de saúde aqui na cidade, quando nós ampliamos o programa Saúde da Família com recursos que nós colocamos no orçamento. Em 2013, quando o prefeito Roberto Cláudio assume a prefeitura, nós tínhamos uma cobertura de em torno de 38% do programa Saúde da Família. Depois da minha atuação na Câmara, obviamente, somado a ações de tantos outros, a gente consegue ver hoje uma cobertura de mais de 70% do programa Saúde da Família, com abertura de policlínicas e UPAs. Tudo isso tem um pouquinho do nosso trabalho, da nossa dedicação feita para a cidade de Fortaleza. Eu sei que a gente tem muito desafio ainda na área da saúde, mas eu posso dizer com segurança que a gente conseguimos, que eu consegui ao longo desses 8 anos deixar um pouquinho da nossa marca. Assim, inclusive colocando do ano passado para cá, é importante o cidadão saber disso. Nós temos hoje uma condição das pessoas com autismo que tem aumentado muito em Fortaleza, no Ceará e no Brasil. Sim. Essa é uma preocupação, Renatinho, que a gente tem que ter, que é uma coisa do século XXI. Quando eu fiz faculdade há 20 e poucos anos atrás, ninguém falava de autismo. Essa é uma realidade que foi nos imposta agora. Então, todo mundo que pensa sobre saúde pública tem que pensar sobre esse tema. Eu tenho participado, inclusive, de debates e discussões lá no IPRED, com outros grupos, inclusive com o Ministério Público, OAB, para a gente encontrar saídas e soluções, para a gente atender essas crianças, que hoje tem uma fila muito grande na cidade, porque, como eu disse, é algo bastante novo. Sim. Então, eu coloquei do ano passado para cá mais de R$1 milhão em emendas parlamentares para a gente apoiar o projeto que o prefeito está se comprometendo a fazer, que é o projeto Girassol, que é de abrir núcleos de atendimento para pessoas com autismo na cidade. Muito bom, parabéns. Então, essa é uma realidade que já a gente vai ver funcionando, se Deus quiser, e tem recurso que foi colocado por mim e tenho defendido essa bandeira. A emenda do vereador é bem diferente da emenda da Câmara Federal, quando o deputado federal tem muito dinheiro para mandar de emenda, né? É bem diferente. O vereador quase... Quando eu digo aqui que foi o mais coloquei, porque eu destino praticamente 100% das minhas emendas para a saúde.
Muito bom. Né? A gente tem direito a 1 milhão e pouco de reais no orçamento. Eu destino para o município, eu destino isso tudo para a saúde, porque, como eu já disse aqui, é prioridade, além de ser uma paixão da minha vida. E estou muito dedicado agora a gente discutir e fomentar política pública para o cuidado de pessoas com autismo. Estou falando de pessoas com autismo, Renatinho, porque normalmente a gente lembra das crianças. Sim. Mas com aí a evolução do diagnóstico, a gente tem visto, inclusive, um número crescente de pessoas adultas que nunca tinham sido diagnosticadas com autismo, que estão sendo diagnosticadas agora. Então, por que isso é importante? Para a gente dar o cuidado devido, a atenção devida. E a gente vai ter, quando eu digo a gente, todo mundo que faz saúde pública, nós vamos ter que estudar, pesquisar e investir muito mais nisso. Por quê? Hoje, os estudos já dão conta aí de que a cada 10 crianças que nascem, 3 podem ter diagnóstico de autismo ou alguma neurodivergência. Daqui a 30 anos, a cada 10, Renatinho, 7 podem nascer com autismo ou alguma neurodivergência. Ou seja, vai ser a maior parte da população. Então, se esse dado se confirmar, né, tomara que não, mas se confirmar, 70% das crianças vão nascer com alguma neurodivergência. Então, o poder público, as instituições de saúde vão ter que se preparar e se organizar para esse novo momento da humanidade. Isso é algo que está sendo discutido em todos os países do mundo e ninguém tem ainda um protocolo pronto para a gente cuidar dessas crianças e desses adultos. Então, a gente está discutindo, como eu disse aqui, no IPRED, no Ceará. O IPRED hoje é a instituição que mais avançou nesse debate, nessa discussão, nesses estudos. Tem lá, está propondo cuidados alternativos com essas crianças, nós estamos acompanhando. É um sinal, é uma rota, pode ser um caminho. Nós vamos ter que fazer esse debate, Renatinho, no interior do Ceará. Muito bom. Certo? Muito Se bom. Nós estamos falando de Fortaleza. Claro. Porque Fortaleza, inclusive, converge muita gente para cá, tanto de profissionais como de pessoas em busca de acompanhamento. Mas o interior do Ceará vai ter que fazer esse debate também. Eu já andei por alguns municípios do interior, conversando com pessoas sobre isso. Nós vamos ter que tratar desse tema. A gente tem acompanhado algumas ações do governo do estado, como, por exemplo, ampliar o tratamento para pessoas com câncer no interior do Ceará, mas que é positivo e a gente louva essa iniciativa, mas nós vamos ter que discutir esse cuidado das pessoas com autismo. A construção dessa nova realidade, né? Exatamente. E por que eu volto e falo de orçamento, né, para o cidadão entender? Por que o orçamento é tão importante? Porque cada política pública dessa, a gente tem que ter dinheiro. E quando a gente fala de orçamento, nós estamos falando que no poder público, o orçamento, ele é dinheiro. Perfeito. Né? E por que isso é importante? Vou lhe dar um dado, Renato. Fortaleza, certo, gasta, ou seja, o orçamento da cidade para a saúde, ela gira em torno de R$ 1.600 por habitante. Certo? No Ceará, se a gente pegar o governo do Ceará, o que o governo gasta com saúde pública por habitante do Ceará gira em torno de R$ 800. Ou seja, o orçamento do Estado para a saúde é em torno de 17% do orçamento geral do Estado. Em Fortaleza, esse orçamento é em torno de 27%. Ou seja, o Estado investe muito menos em saúde pública do que a Prefeitura de Fortaleza. Por isso é que muita gente do interior ainda vem para a capital em busca de um tratamento qualquer. Então, estou falando aqui números objetivos, porque nós vamos ter que fazer esse debate também em algum momento com o orçamento do Estado, para a gente alocar mais recursos, para a gente ter mais dinheiro, capacidade de investimento, para a gente alcançar essas pessoas com autismo, com política pública no interior do Ceará. Então, estou falando disso porque é uma pauta urgente, é a pauta do século XXI de saúde pública e, como eu disse, se os dados estiverem corretos, daqui a 30 anos nós vamos ter a maioria das crianças e da população. Então a gente tem que preparar o Ceará, preparar o Brasil para essa realidade. Quando você traz esse panorama, essa apresentação, você contempla centenas, milhares de pessoas nessa hora que você está dizendo. Porque muitas mães, pais atípicos, não é, que têm crianças neurodivergentes em casa, elas sofrem, porque não tem resposta.
vão buscar em todo lugar. É muito difícil, não é normal. Quando você traz aqui essa condição e esse desejo, esse anseio de cooperar ainda mais, amigo, parabéns pela iniciativa, avance e que outros também possam caminhar de mãos dadas nessa missão. Porque uma coisa, não é? Somos nós, seres humanos formados nessa ideia toda que já passamos. Outra situação são crianças que vão viver uma vida com a velocidade da internet e tantas outras coisas mais, e a distração que é muito grande, sofrendo com algumas situações que são necessárias de ser cuidadas e a política pública não atendeu, não abraçou. Então, se não tiverem homens posicionados, o orçamento, a verba, o dinheiro vai ser investido em outro lugar e o povo vai sofrer correndo risco. Então, que assim, a sua mente seja clarificada, cada vez seja fortalecida e vá avante. Eu vi aqui que também, e eu queria fazer a pergunta, o meu bairro itinerante, aquele movimento que aconteceu, foi na sua gestão lá, que a Câmara Municipal saía para ir aos bairros de Fortaleza? Foi? Olha, a gente nem teve tempo de falar, Renato, sobre essa minha passagem pela presidência da Câmara, né? Eu sou muito grato ao povo de Fortaleza que me reconduziu à Câmara, aos meus colegas vereadores que me elegeram por unanimidade como seu presidente. E eu tive 2 anos à frente da Câmara Municipal e lá eu tive a oportunidade de implementar algumas políticas públicas importantes, desde a criação da Procuradoria Especial da Mulher, para acolher mulheres vítimas de violência, mulheres que muitas vezes não tinham para onde ir na cidade. Nós montamos uma equipe especializada com assistente social, com psicólogo, com advogado para acolher essas mulheres na Câmara Municipal. Nós fizemos o maior concurso público da história da Câmara para a gente qualificar ainda mais as comissões técnicas com novos servidores para os quadros da Câmara. E nós criamos uma política, uma política pública importantíssima, que era o projeto Meu Bairro, Nossa Câmara, que tinha o intuito de tirar pelo menos uma vez por mês todos os vereadores e os servidores da Câmara Municipal e levar para os bairros da cidade, né? Isso, além de todos os serviços que nós levávamos da Câmara Municipal, a gente tinha um grande canal de ouvidoria da Câmara que a gente podia conversar com as pessoas e servidores da Câmara ficavam circulando naqueles espaços, pesquisando e conversando com as pessoas, entendendo de fato qual era o anseio da população para aquele bairro e qual era a expectativa que as pessoas tinham no vereador. Então, assim, além de, na prática, ser um canal de ouvidoria muito importante, era muito simbólico. A Câmara Municipal está nos bairros da cidade, porque muitos cidadãos de Fortaleza não sabem onde é que funciona a Câmara, o prédio da Câmara, a importância da Câmara Municipal. E quando a gente ia aos bairros, a gente estava dizendo para eles, olha, nós viemos enquanto instituição, nós viemos aqui no seu bairro, aqui no Bom Jardim, aqui no Vicente Pison, aqui na Parangaba, ouvir o cidadão, com toda a estrutura da Câmara, com serviços importantes, mas era uma oportunidade que o cidadão tinha de ver a Câmara Municipal perto de si. De novo, para além das questões práticas e reais que ele podia resolver lá, mas tinha algo muito simbólico, que é da Câmara Municipal se aproximar das pessoas. Que isso foi o norte da minha gestão nos 2 anos, era da Câmara Municipal estar mais perto do cidadão, ouvindo o cidadão, porque a razão da Câmara existir é o cidadão. Então é a gente trabalhar para ele, por ele, para ele. Então a gente levar a Câmara para os bairros tinha algo que e energizava muito. Eu gostei dessa sua expressão agora que diz que como é que é? A Câmara é o lugar. Fale de novo, por favor, só para fechar. Isso aí pode ser um mote de uma campanha política minha daqui a pouco, quem sabe? Quem sabe? Que diz que esse lugar é o lugar do povo, para o povo. Como é que é? A Câmara tem que trabalhar para o povo, que é do povo, para a gente entregar aquilo que as pessoas esperam. Muito bom, muito bom. Tá aí. Gente, eu estou aqui com Gardel Rolim, vereador de Fortaleza, com muita leveza, indo até o final do programa. Quanto tempo a gente tem, Pedro, aí? Acho que estourou? 5 minutos? 5 minutos. Então, falei demais, né? Não é nada, falou não. Foi bom esse tempo nosso aqui, ó. Eu quero agradecer a sua dedicação de encontrar um tempo na agenda, sendo sabedor de que não para, né? E agora o recesso da Câmara Municipal chegou. Estamos em julho e o tempo é para a família, ou então para assuntos, tomar conta da saúde, fazer alguma coisa que você não fez durante o período. E agora chegou a hora desse descanso. Vocês voltam para a Câmara Municipal quando? Como é que é o recesso que acontece? Na verdade, assim, as sessões plenárias elas estão de recesso durante o mês de julho, né? Retorna no começo de agosto. Mas o trabalho não para, né? Eu mesmo estive hoje na Câmara Municipal despachando assuntos internos, vendo projeto, discutindo ações, estudando números com assessoria, né? E dividindo um pouco esse tempo com a família. Então, embora a gente esteja de recesso,
né? A minha equipe, o gabinete está aberto, inclusive para atender o cidadão. Quer dizer que se essa pessoa que também está de férias agora encontrou um tempo disponível, ela consegue na Câmara Municipal? Consegue na Câmara Municipal, o meu gabinete está aberto, está funcionando. Legal. A gente tem lá uma equipe, inclusive, para receber as pessoas, receber sugestão, ouvir a reclamação, inclusive, né? Para a gente poder trabalhar, tentar de alguma forma acolher essa demanda e tentar encaminhar para a fonte certa de execução do serviço. Então, a gente volta objetivamente às sessões em agosto, mas embora tenhamos de recesso agora, o trabalho não para. Vou lhe fazer um pedido para finalizar o programa aqui, atendendo ao nosso público cristão. Tem uma praça que eu acho que na gestão do Sarto, aqui em Fortaleza, você teve perto, até acho que no lançamento da Praça da Bíblia, ali na região, próximo à região da Unimed. Ali. A lei que deu nome àquela praça, Praça da Bíblia, é de minha autoria. Então, meu amigo, eu vou cobrar que você cobre ao prefeito Evandro Leitão. Porque a praça está lá, muito linda, por sinal, é um espaço muito bom, mas não está vivendo o protagonismo ou o que foi dado ali de verdade. Queria que você levasse ao prefeito de Fortaleza esse chamamento. Prefeito, vamos vitalizar? Deixar ativo ali, porque é pode muito ser importante, um espaço... Você tem razão, eu vou tomar nota. Agora é muito importante, aí eu vou falar aqui para o cidadão que é cristão, que congrega uma igreja, para os pastores inclusive. É muito importante, Renatinho, que a gente se aproprie daquele espaço público. Certo? Daquele de outros, obviamente, mas aquele especialmente, porque ele foi pensado para ser uma praça para que os cristãos pudessem ir lá e conviver, trocar experiências. Inclusive você falou que é uma praça ampla, arejada, arborizada, bem cuidada, para que a ideia foi planejar aquele espaço para que o cristão de Fortaleza tivesse um espaço para levar suas famílias e interagir com outras famílias. Então é importante também que os pastores, inclusive, estimulem, né? Adotem a praça, vamos fazer uma reunião de oração lá naquela praça, né? Arranja um ônibus, leva lá. Vamos cobrar do Gardel, uma gente. Equipe pra lá gente, no gabinete, chega lá e dizer, Gardel, eu quero espaço. Porque não é publicizado. Esse espaço, acho que 90% da população não sabe, né? que existe esse espaço. E tem, inclusive, um símbolo muito importante, viu, Renato? Aquela praça, ela fica do lado de um hospital. Necessitando de oração constante. E do Ministério Público. Verdade. Que também é fiscal da lei. Ou seja, ela está dentro de um geograficamente espaço, um lugar pontual. Dentro de um espaço que merece e carece de muita oração. Intercessão, né? De intercessão, para a gente, para finalizar, pedir ao cidadão de Fortaleza, pedir, dependente da sua crença, né? Se é católico, se é evangélico, enfim, os cristãos de forma geral. Que a gente ore pela cidade, né? Ore pelas autoridades, pra gente não esquecer, sabe, Renato? Claro. Eu tive a oportunidade de nascer e me criar num lar cristão e hoje estou na política, como eu já lhe falei. Cada dia que passa eu vejo mais necessidade da gente orar pela cidade como um todo, sabe? Pelos governantes, pelo secretário, que Deus dê o caminho, o rumo, o norte, que toque o coração, que sensibilize, que dê sabedoria. Sabe, Renato? Sabedoria. Muito bom. Porque o que eu vejo normalmente, essa é a regra. Secretários, o prefeito, o vice-prefeito, com boa intenção de acertar, intenção de fazer o melhor. Sabe? De verdade, os prefeitos que eu acompanhei, tenho acompanhado para a cidade, Roberto Cláudio, Sarto e agora com o Evandro, eu percebo uma boa vontade em acertar. E a gente tem que pedir a Deus que Deus dê boas ideias, dê sabedoria para que os prefeitos e os secretários possam acertar, né? Para a gente de fato conseguir melhorar a vida das pessoas. Essa é a razão de ser da política, né? A gente fazer política pública de qualidade para atender melhor as pessoas. Cabra macho, cearense, né? Cearense, Valente, aguerrido. Amém. Gardel Rolim, muito feliz em receber você aqui. Eu que estou feliz e agradeço demais o convite. Muito bom. Você volta quando você quiser, o povo vai descansar, dormir agora e a gente se encontra amanhã, se Deus deixar, se Ele permitir, se for de sua vontade, se Deus quiser. O certo é que o olho nos meus olhos é assim. Perguntei aqui ele, deixei ele falar, contei, fui saber como é que era, no final fiz uma cobrança, vai levar para o prefeito e acabou. Não é? Se o vereador é funcionário do povo, então eu estou aqui na minha frente cobrando e dizendo, bora que esse povo todo vai lembrar do seu nome, Gardel Rolim. Amém. Ó, gente, um abraço, valeu, viu? Obrigado por tudo. Valeu, Pedro. Valeu aqui ao meu amigo Joseph. Cadê o Joseph? Já foi? O Ítalo também tá aqui. Esqueci o teu nome, meu querido.
O Miguel também está aqui, a equipe toda pronta. E o Pedrão, torcedor do Palmeiras, já acabou o programa, tá gravando ainda, Pedro, para finalizar? Palmeiras venceu, gente, lá? Como é que é? Só para saber, venceu no campeonato, não sei, né? Atenção, eu não sei, torcedores do Palmeiras, eu não sei não. Um abraço, minha gente, fica com Deus, a gente se encontra. Tchau, até mais, valeu, tchau.